Estamos de volta, quero mandar alguns abraços aqui, porque aqui você tem voz, você tem vez, e eu já vou para o nosso Facebook, porque tem um cara, uma celebridade aqui, viu? Celebridade? Tá sempre conectada com a gente. É. Tem inclusive páginas de fã-clube aqui da Novo Tempo. Lá vem Qual pérola. o nome? É o Guga. O Guga Sturari, participando aqui com a gente. A Rafaela Martins, Thiago Franco, cadê? Tinha mais gente aqui conectada. A Socorro Viana, a Ianca de Araújo e mais um último abraço aqui, cadê? Deixa eu ver para quem que eu vou mandar, aleatoriamente aqui, vamos lá. Carlos Silva, um abraço para todo mundo conectado com a gente. Quando você participar ou deixar curtir a nossa página, pode colocar a cidade onde você está, onde você mora, para a gente mandar um abraço também especial para sua galera, beleza? Bom, e já que o Chapolin tá nessa vibe de abraço, eu também quero mandar um abraço pro pessoal de São Luís do Paraitinga. Essa terra é Essa maravilhosa. terra é boa, né, Chapolin? Também quero mandar um abraço pessoal de Rondônia, que eu já mandei no comecinho, mas esse abraço é em especial para minha vozinha. Minha vozinha mora em São Miguel do Guaporé e ela sempre acompanha a gente aqui no Conexão, fala que fica passando a mão assim na tela, assim, para ver se chega mais pertinho da gente. Um beijo para você, viu, vó? Minha avó se chama Vicentina. E um beijo também para toda a galera de Santa Catarina, que sempre mandam ali as mensaginhas pra gente no Facebook também, pedindo aí um beijo, um abraço, um beijo então e um abraço especial para vocês, tá bom? Bom, lá em Rondônia eu conheci um casal, assim, fantástico. Um casal de jovens, que é a Gabi e o Vitor. Inclusive, você tem uma história ali com eles, né, o Ali? Tinha amigo já há muito tempo. É, né? E a Gabi gosta muito de você e tal, tem um respeito muito grande por você. E aí eu quis saber mais da história deles. E essa história você confere agora aqui no Conexão. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 28 anos, eu sou de São Paulo, eu sou advogada e também escritora de livros jurídicos. Eu saí de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo e hoje eu moro no interior do Amazonas. Eu moro no Rio Andirá, que é um afluente do Rio Amazonas. Então, assim, a minha comunidade, ela tem uma rua. Ela tem 68 pessoas, são 19 famílias, sendo que 13 moram ali na ilha onde eu tô e 6 moram ao redor. O meu trabalho lá, junto com o meu esposo, é reavivar uma igreja que estava praticamente morrendo. E a gente tem muitos projetos lá. Eles têm vontade de trabalhar, mas eles não têm o conhecimento. A nossa casa, por exemplo, não tem água encanada, então a gente vive numa condição bem difícil para quem saiu da cidade. Mas apesar de tudo isso, tem valido muito a pena. Antes do voluntariado, eu já advoguei, né? Eu me formei em 2009, eu advoguei então num grande escritório de São Paulo, depois eu advoguei por conta e depois eu fui trabalhar para uma editora, escrevendo livros para concurso público na área de direito. Eu conheci o voluntariado quando eu estava no colégio ainda, eu estudei no colégio católico e eles tinham projetos sociais, então desde então eu me engajei nisso. Quando eu entrei na faculdade, eu procurei me manter também ligada a isso numa parte de deficientes mentais. No caso, lá no colégio eram com crianças. Aí depois que acabou a faculdade, eu já não tinha mais aonde ir. E aí, por uma série de circunstâncias da vida, eu acabei conhecendo a Igreja Adventista. E eu acabei me envolvendo com o voluntariado dentro da igreja. Primeira experiência com voluntariado foi na África, isso por meio da igreja, né? E assim, foi em julho do ano passado e foi uma experiência assim que transformou completamente a minha mente. Acho que Deus sabia o que eu estava buscando e Ele me deu aquilo que eu pedi para Ele certa vez, de poder viver algo de maneira intensa, ter uma experiência com Ele, saber o que é servir o outro, deixar o eu de lado, colocar assim à parte todos os nossos confortos, a nossa comodidade, e enfim, foi uma experiência que realmente mudou muito, muito o meu modo de pensar sobre a vida. No voluntariado eu conheci alguém, uma pessoa muito especial, que foi o Vitor. Lá na África, assim, de uma maneira muito inesperada, eu acabei conhecendo o Vitor, que depois se tornou meu esposo. Bem, meu nome é Vitor Hugo Monteiro Braga, eu tenho 31 anos, eu sou médico formado na Universidade de Marília, São Paulo, em 2007. Já atuava sim, eu tinha, logo de entrada eu assumi um concurso público, esperei o tempo probatório, depois fui para São Paulo e no último ano eu estava muito bem na minha profissão, eu trabalhava numa unidade de saúde pública, assumia plantões, estava trabalhando em torno de 6 horas diárias, com plantões semanais e ganhando R$28 mil. Eu entrei em contato com o voluntariado na minha infância, lendo livros de pessoas que se dedicaram assim,
Era uma coisa que eu gostaria, mas a minha vida foi me levando para caminhos diferentes. Só que nessa época que eu resolvi parar para estudar, foi a época que também eu entrei em contato com um colega que por acaso estava liderando a missão de Guiné-Bissau na África, e eu aceitei. Quando eu aceitei, a data próxima da viagem era durante a Copa do Mundo, e eu estava lá no Bar Brahma assistindo o Brasil perdendo para a Alemanha por 7-1. Ficamos muito chateados, enchi a cara, não era uma coisa habitual, e viajei de ressaca para Guiné-Bissau. Eu cheguei lá no dia 2 de julho e ele chegou depois, chegou no dia 11 de julho. E quando eu o vi, eu não senti nenhum tipo de atração física por ele. E assim, ele estava lá e eu fui a primeira a acordar naquele dia e eu o recepcionei. Lá na África mesmo, a gente não teve muito tempo de desenvolver uma amizade, mas no final da viagem a gente já estava mais próximo. Ele estava fora da igreja na época e ele foi para lá buscando ter um encontro com Deus. E assim, quando a gente voltou, a gente continuou os contatos, principalmente por celular, porque ele não é da mesma cidade que eu. E aí Deus foi me usando para poder evangelizá-lo, principalmente através da internet. E durante esses dias a gente foi se aproximando e era uma menina extremamente apaixonada assim, por Deus, por Jesus. Assim, e ela falava muito disso a todo tempo. Aí as coisas foram acontecendo, a gente foi conversando por WhatsApp, foi fazendo tudo por Skype, e assim, ela é realmente muito apaixonada, sempre falando de Jesus, sempre falando de uma vida. A gente se falava todos os dias, e aí aos pouquinhos as coisas foram mudando na vida dele. Eu fui falando sobre todos esses assuntos, sabe? E parece que as cascas realmente foram caindo. E ele foi mudando, se entregando, e eu vim orando já por um marido que eu não sabia quem era, e Deus foi direcionando as coisas, até que depois de 3 meses ele me pediu em casamento. E vamos nos casar aonde? A gente não queria festa, pompas, nada disso. A gente falou, vamos casar no campo missionário, vamos para o Amazonas, porque lá era um lugar que tem um projeto que já está bem desenvolvido, que poderia receber missionários, porque tem escola e tem campo para trabalhar. Na época foi o que a gente pensou. E de fato, a gente se inscreveu, fomos aceitos no projeto e casamos na base missionária faz 2 meses. Bem, o dia do meu casamento, que chegou lá na base, foi um dia que eu acordei às 5 da manhã e tinha que dormir umas 3 arrumando as cadeiras. Então foi uma luta acordar para casar, mas eu queria casar. E foi lindo, a gente tinha programado uma cerimônia que não fosse nós o foco, mas que fossem pessoas imperfeitas adorando a um Deus perfeito que tinha unido. Sim, na medida que eu fui estudando as coisas de Deus, estudando a Bíblia, eu já tinha um certo inconformismo no meu coração com essas coisas de capitalismo, sabe, de vaidade, de moda. Isso já me incomodava bastante. E assim, eu estava buscando uma vida diferente, porque eu dizia para Deus, não é possível que só existe essa forma de viver. Profissionalmente, eu nunca tinha estado tão bem. O dinheiro que eu ganhava, com o tempo que eu estava tendo, e minha saúde relativamente boa, eu viajei o país e eu não tinha que fazer contas e nada era inalcançável. E a verdade é que eu não viajava o mundo, eu não ia para o exterior porque eu não queria ir sozinho. Mas eu satisfiz todos os meus prazeres e desejos materiais, físicos e relacionais. Mas emocionalmente eu tinha terminado um casamento, eu tinha feito parte de terapia, lidava com a culpa, frequentava a igreja só de sábado e tinha uma luta incrível, porque às vezes eu ia com companhias diferentes e naquele mesmo dia tudo que eu imaginava viver eu não vivia, e então eu estava vivendo literalmente esperando que Deus ia me matar em algum momento. E eu nunca me conformei, e de fato Deus foi me mostrando que realmente não existe só aquela forma de viver, Ele me mostrou que existe outra. Então foi um processo, não foi do dia para a noite. E aí eu fui vendo que realmente era viável viver essa vida. E lógico, a gente não mete o louco, sabe? Hoje eu tô aqui, amanhã eu vou me dedicar ao trabalho voluntário e dar o golpe, sabe? No mercado e na vida. Tem uma preparação, né? Em que a gente, assim, tem que, por exemplo, saldar as dívidas. A gente tem que criar um contexto favorável para que a gente possa se dedicar ao voluntariado de maneira íntegra. Porque a gente também não pode usar o voluntariado como fuga. Tem muita gente que usa como uma fuga e não é isso. A gente tem que fazer as coisas da maneira correta. Então foi um processo, isso que é importante saber. No momento que eu decidi abrir mão da minha carreira e ser um voluntário, ele foi progressivo, ele não foi assim uma coisa de supetão, ele foi progressivo. Deus usou várias coisas, uma delas foi a experiência que eu tive lá na África. Aquela sensação de estar dormindo num colchãozinho bem fino, tomando banho de caneca,
atendendo 100, 150 pessoas debaixo da árvore, vendo uma nuvem vir no meio do sol e bloquear para a gente trabalhar, ou a chuva parar na hora que a gente começa a atender. E é essa experiência com Deus. Isso foi o primeiro ponto. E depois foi Deus usando a Gabriela para falar de Deus. Muita questão de vocação. As lutas maiores eram do que eu vou viver. Olha, voluntariado é servir incondicionalmente aquele que precisa de você. Porque no voluntariado você se encontra. Quando você se dedica ao trabalho voluntário, você pode perceber assim que você não se conhece. Quando a gente se permite sair da nossa zona de conforto, a gente começa a descobrir um eu que você até então não sabia que existia. Ser voluntário para mim é responder a um chamado, é um convite, mas é um convite meio que no imperativo de Deus. Nem todos são chamados a largar tudo para ir para outro continente, mas todos são chamados a servir. E o meu chamado era entregar tudo, porque a impressão que eu tenho é que Deus, eu vou ser salvo trabalhando dessa maneira. É tudo muito intenso, tudo muito dedicado. E eu só tenho um arrependimento de não ter aceitado antes. Não tenham medo. Hoje eu ouvi um questionamento assim, tá bom, eu vou me dedicar ao voluntariado, talvez por um período longo da minha vida, e eu vou viver do quê? A Bíblia é muito clara quando ela fala assim, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. A Bíblia fala assim, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber ou com o que vocês vão vestir? Veja os passarinhos, nada falta a eles. Eles não colhem, eles não semeiam, entretanto, eles não passam fome. As flores do campo, vocês estão preocupados com o que vocês vão se vestir? Elas têm roupas lindas. Deus, portanto, sustenta esses seres. Que dirá a nós? O que Ele pode fazer por nós? Que somos especiais. Não foram os pássaros nem as flores que foram feitos imagem e semelhança de Deus, foram os homens. Portanto, somos especiais. Logo, se você tem dúvida ainda do que você vai viver de Deus. Essa vai ser a sua fonte mantenedora. Que história, hein? Que história. Jovens assim, preciosos e valorosos, assim como eu coloco aqui no Conexão, né? Largaram tudo, ele ganhando muito dinheiro, ela também ganhando dinheiro. Os dois jovens intelectuais tinham uma carreira assim fantástica e brilhante pela frente e realmente entenderam esse chamado. E uma coisa que eu achei bem bacana que o Vitor falou, Wally, é que o chamado ele vem de maneiras diferentes para as pessoas. O chamado não é só esse, sai de onde você está, larga tudo que você tem e vai para outro lugar. Sai da sua terra, da sua parentela, né? como foi com Igual Abraão, né? O chamado é diferente para cada um. O chamado deles foi esse. Mas talvez seja diferente para mim, seja diferente para o Chapolin, seja diferente para você, né? O chamado ele se torna diferente em geografia. Cada um é chamado para um lugar ou chamado para fazer algo específico. Em si, o propósito do chamado é o mesmo. Em si, o propósito do chamado é o mesmo de Abraão. Ser tu uma bênção, mas não que você vai sair andando pelo mundo. Tem gente que é o melhor missionário, tem gente que é voluntário, assim, é quase que tem a profissão de voluntário, que é 24 horas por dia, entendeu? É voluntário, na casa do vizinho. Mas é ali o campo missionário dele. Então, o importante é entender o quê? Que todos nós temos um chamado. Todos nós podemos ser uma bênção na vida de alguém. Isso é fato. Agora, onde você vai, como Deus vai te levar lá e o que vai acontecer no meio desse processo, eu não sei. Eu sei que muito do chamado que Deus nos faz, na verdade, até nós chegarmos aonde Deus está nos chamando primariamente para servir, existe todo um processo onde o missionário que Deus precisa que esteja lá, ele é formado antes. O voluntário que Deus quer que trabalhe lá na ponta, ele precisa ser formado antes. Por isso, Deus vai nos formando todos os dias dessa forma. Muito bom, muito bom. Tem uma frase que eu gosto bastante que é o seguinte: Deus, ele prepara a gente para daí ele entregar o que ele preparou, né? Então, assim, o voluntariado, a própria missão é um meio, a gente já comentou isso aqui, né, Chapolin? Você é o maior beneficiado, com né? certeza. É você que ganha mais nesse contexto todo, né? Eu achava até que era demagogia das pessoas, né, dos missionários falarem sempre. Mas assim, não tem nenhuma missão, nenhum missionário que eu conversei. O Fábio, o amigo meu, o Daílson Fonseca não, o Daílson também é o nome dele, mas o Dadá lá na Austrália, todos eles. A frase que fica mudou mais a minha vida do que a vida da outra pessoa. Então, o que você falou, Bianca, é totalmente verdade, viu? Agora, a Bíblia, o que a palavra diz sobre voluntariado? O que a gente pode deixar para essa galera que está assistindo a gente? Vou deixar sobre o propósito de uma pessoa que entendeu qual é o propósito de vida dela a partir da Bíblia. Quem?
Então, Efésios, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, verso 11. Eu não vou ler exatamente aqui, eu vou parafrasear o verso, você confira aí na sua Bíblia. Diz assim, ó, digo que em Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para termos uma vida gloriosa. Então, qual é o propósito de Deus ter dado vida para você aí do outro lado da tela? Paro aqui e vou chamar uma outra pessoa do Antigo Testamento. Davi, Salmo de número 30, verso 8, verso 9, Davi diz assim para Deus, Senhor, não me mata, me deixa viver. Mas Davi, por que você quer viver? Deus podia perguntar para eles assim, porque Senhor, se eu morrer, o pó dos meus ossos não vão louvar o teu nome, e o meu sangue não vai proclamar a tua verdade. Então Davi entendia que a vida dele só valia a pena porque cumpriu um propósito, que na morte ele não podia fazer, que não era fazer qualquer coisa, era louvar o nome de Deus e proclamar a verdade de Deus. Voltemos a Efésios. Efésios diz que Deus te predestinou, me predestinou, nos predestinou para termos uma vida gloriosa. Vida gloriosa, às vezes na cabeça de alguém pode passar a errônea ideia de que vida gloriosa eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa profissão. Isso é uma vida confortável, não pode ser vida gloriosa. Por que não pode ser vida gloriosa? Porque glória só pode ser dada a Deus. A Deus rendei toda honra e toda glória. Então, vida gloriosa é quando alguém no mundo, entendeu? Alguém no mundo vai se ajoelhar e vai dizer, glória a Deus, por causa da Bianca. Glória a Deus porque um dia o Chapolin saiu lá de onde ele estava e veio aqui me ajudar. Glória a Deus porque você se levantou da cadeira e foi fazer aquilo que Davi colocou como propósito de vida dele. Louvar o nome de Deus e proclamar a verdade dele. Para isso você pode fazer de tudo. Ajudar, construir, reformar, colaborar com o tempo, ouvir, falar, levantar, como o Jó mesmo fazia, ser os olhos do cego, ser os pés do coxo. Você pode fazer de tudo. Você pode fazer de tudo. E se for necessário, você utiliza as palavras acima de tudo. Isso é legal. É você ser um jovem de valores sem ficar, de fato, querendo abrir a cabeça das pessoas e colocar ali uma verdade, ou um conceito, ou uma ideia. Você tem que ser prático, você tem que viver o Evangelho. Essa é a maior mensagem que o Conexão quer deixar para você. Tá acabando, Chapolin. Aliás, acabou, né? Tá acabando, já acabou. Até o próximo, né, Bianca? Wally, obrigada pela sua participação. Obrigado, Deus abençoe você, o seu projeto. Tá aparecendo aqui embaixo o site do Gênesis, do Kalel. Galera, se liga aí, são projetos muito bacanas que dá para você participar. Entra, faça a sua inscrição de alguma maneira. Se hoje você pensar assim, mesmo assim, depois de tudo que eu ouvi, talvez eu acho que eu não consiga ajudar, eu te desafio a você se contrariar. Show, muito bem. Obrigada, até uma próxima. Tá bom? Até mais. Chapa, até o próximo Conexão. Bianca. Um beijo para você, obrigada porque você sempre participa com a gente, faz acontecer o nosso Conexão de cada dia. Até a próxima.